Um dos pilares mais importantes para o iniciante na jornada de investimentos, e diria até para quem não investe, isso aqui deveria ser obrigatório para todos, é a construção de uma adequada reserva de emergência e o seu investimento em investimentos compatíveis com essa finalidade. E aí, logicamente, vocês perguntam, mas onde é que eu invisto? Onde é que vai ser mais seguro? Onde é que vai render mais? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 opções que você pode utilizar para compor sua reserva de emergência, inclusive destacando os pontos positivos e negativos de cada uma e mostrando aquela que rende mais. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo e falar sobre reserva de emergência, vou lembrar que no dia 20 de maio eu vou abrir inscrições para a 25ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, que tem a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada sobre investimento, sobre mercado, e transformar esse indivíduo em investidor de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões e montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. E se você tem alguma dúvida de se o curso é bom, procure um outro curso de educação financeira que tenha 25 turmas, que seja ministrado há mais de 7 anos, que já tenha mais de 40 mil alunos, que só esse ano vai entregar umas 500 placas para alunos que ficaram milionários ao longo do tempo. Ou seja, se você quer aprender a investir, a melhor opção, e digo isso com segurança, é o Viver de Renda. Para quem quiser mais informações, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora, falando do assunto do vídeo, do começo da vida de investidor, ou pelo menos daquilo que deveria ser o começo para muitas pessoas, que é a composição de uma adequada reserva de emergência. Primeira coisa, o que é isso? 10 entre 10 educadores financeiros, e logicamente eu me incluo nisso, é estranho alguém que fale alguma coisa ao contrário, ressaltam a importância de uma reserva de emergência para que você possa lidar com imprevistos. Que imprevistos são esses? Os mais diversos. Uma perda de emprego ou da sua fonte de renda, caso você seja um empreendedor, algum tipo de doença grave, algum problema com familiares, porque muita gente pensa, eu não preciso porque eu tenho meu FGTS, mas quando sua mãe tem um problema, o seu irmão tem um problema, ou até mesmo o seu cunhado, para muitos não é parente, mas no meu caso, por exemplo, é o irmão da minha esposa. Essa reserva de emergência vai ser ótima para lidar com esse problema. Lembrando que o dinheiro, infelizmente, ele não resolve tudo. Tem problemas que são insolúveis, mas até para aquilo que ele não resolve, ele pode comprar um melhor remédio. Então é importante você ter dinheiro. Eu, pessoalmente, nunca me arrependi de ter guardado dinheiro. E o quanto você tem que guardar numa reserva de emergência? Isso varia. Eu costumo observar os meus investimentos como uma extensão da minha vida. Então, por exemplo, quando eu era militar, e era militar do Exército, ou seja, servidor público federal, nunca atrasaram meu pagamento, nem sequer em um dia, eu entendi que eu podia ter uma reserva de emergência menor, de digamos uns 3 meses da minha renda. Algumas pessoas costumam colocar custo de vida. Para grande parte dos brasileiros não faz diferença, porque o custo de vida e a renda são a mesma coisa, eles gastam tudo. Mas eu vou falar aqui renda, até porque era como eu fazia, 3 meses da renda. Se eu não fosse funcionário público, fosse, por exemplo, CLT, já tem um pouco mais de risco, uns 6 meses eu acho que é o adequado. E aqui eu faço coro com vários educadores financeiros que costumam colocar essa média de 6 meses. Agora, se você é um empreendedor ou um autônomo que trabalha num setor muito volátil, você, por exemplo, é um corretor imobiliário que vende um imóvel, ganha muito bem, mas depois fica 6 meses sem vender, não acho que é exagero você ter uma reserva de 12 meses. Mas observe que, na minha visão pelo menos, o tamanho da reserva pode se modificar de acordo com como você ganha a sua vida. E na média, eu pensaria sempre em 6 meses. E onde você investiria o dinheiro desses 6 meses? Aqui eu vou te apresentar um conceito que é um triângulo impossível no mundo dos investimentos. Aqui na minha tela vocês podem observar um triângulo com 3 lados, como todo triângulo, né? Isso é redundante, inclusive, comentar de um triângulo de 3 lados. Enquanto eu falo isso, o grego Euclides se revira no túmulo, mas em cada um desses lados vocês podem observar uma característica: segurança, liquidez e rentabilidade. E por que esse triângulo ele é impossível? Porque geralmente para você ter 2 das 3 características, você deve abrir mão de uma. Se você pensa, por exemplo, no investimento em ações, lá você tem um potencial de muita rentabilidade, você também tem muita liquidez, você consegue vender a ação em um dia e receber o dinheiro 2 dias depois, mas você não tem segurança, você tem bastante volatilidade. Se você parte agora para a reserva de emergência, o que é mais importante dentre as 3 características? É com certeza a parte de segurança e de liquidez. Segurança que você não quer ver esse dinheiro diminuir e liquidez que você quer ter acesso a ele quando precisar. E para ter essas 2 características, naturalmente você abre mão da terceira, que é a rentabilidade. No sentido de que a reserva de emergência não é aquela aplicação que deve se destacar por rentabilidade na sua carteira. Você vai ter todo o restante dos seus investimentos para buscar rentabilidade. De modo que na reserva de emergência você concorda em ganhar menos para ter mais segurança e liquidez. Felizmente aqui no Brasil, ou infelizmente, porque os juros altos também trazem vários outros malefícios, a nossa taxa Selic em patamares mais altos faz com que a reserva de emergência ainda tenha um rendimento interessante. Se a gente pega a Selic hoje, ela está em 10,75. Até o meio do ano passado estava em 13,75. Em várias carteiras diversificadas, com ações, fundos imobiliários, a reserva de emergência era aquilo que mais rendia nesse período, mas isso não é um normal. E vale destacar aqui também, quando a gente fala de segurança, eu não estou falando apenas em pouca volatilidade, né, em sentido de pouca oscilação. Também estou falando em baixo risco de crédito. Porque você pode, por exemplo, pegar um CDB
CDB de um banco capenga, que não dá lucro há 5 anos, que daqui a pouco vai quebrar, o que vai te obrigar a utilizar o FGC. Só que enquanto ele não quebra, ele tem zero volatilidade. Então ele é seguro? Não, porque daqui a pouco ele vai quebrar. Então quando eu digo segurança, também quero falar do fato de você utilizar uma instituição sólida. Preferencialmente, se você for pegar um investimento privado de banco, que é uma das opções que nós mostraremos aqui, eu prefiro que você faça isso em um banco listado em bolsa. E por que eu digo isso? Porque bancos listados em bolsas trimestralmente divulgam seus resultados de maneira muito transparente para todo o mercado ver. Um outro ponto é que essas empresas têm muito mais facilidade para levantar capital caso seja necessário. Então é muito difícil um banco listado em bolsa ter problemas. Se você pega as últimas quebras de instituições bancárias, financeiras, nenhuma delas foi de uma grande instituição, porque as grandes estão listadas em bolsa. Visto isso, agora quais são os 3 investimentos que você pode utilizar para sua reserva de emergência? O primeiro deles é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público federal que você consegue comprar através do programa Tesouro Direto, que vai acompanhar a taxa Selic, a taxa base da nossa economia. Atualmente no patamar de 10,75, mas ela pode variar a cada reunião do Copom, que acontece em intervalos de 45 dias. O pode variar não significa que sempre vai variar, mas se você pega uma curva de longo prazo, a Selic ela oscila bastante de acordo com a inflação. A inflação está baixa, a Selic vai caindo, a inflação começa a aumentar, a gente vai e aumenta a Selic. Coisas boas do Tesouro Selic. Dentro das 3 opções, a gente vai ver que é de longe a mais segura quanto a risco de crédito, porque afinal de contas você está emprestando o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, ou seja, para o governo federal, que é justamente o dono da máquina de imprimir dinheiro e que ainda também é o dono do cacetete que pode bater nas pessoas caso elas não queiram pagar mais imposto e que também pode emitir títulos de dívida com prazo mais longo para pagar os títulos mais curtos que irão vencer. Então, em termos de segurança, nada ganha do Tesouro Selic aqui no Brasil. Quanto à rentabilidade, eu vou comparar no final, e quanto à liquidez, é que está o problema. O Tesouro Selic, se você pede o resgate seria você vender os títulos de volta para o programa do Tesouro. Até às 13 horas, você recebe o dinheiro no mesmo dia. Caso você faça isso após as 13, você recebe o dinheiro no próximo dia útil. O que significa que se você, por exemplo, for vender esses títulos para o Tesouro na sexta-feira, 2 da tarde, você só vai receber na segunda-feira, que ocorre lá pelas 9h30 da manhã. Ou seja, você não teria o acesso ao dinheiro durante o fim de semana. De modo que, por conta dessa segurança maior, você abriu mão de um pouco de liquidez. Nossa segunda opção para reserva de emergência seria um CDB de liquidez diária, pagando aí pelo menos 100% do CDI e, como eu já disse anteriormente, em um banco bom, com baixo risco de crédito, preferencialmente um banco listado em bolsa. E aqui eu deixo claro que há vários bancos bons que não são listados, mas é mais difícil você ter acesso às informações e conseguir interpretar corretamente. De modo que eu, particularmente, não deixaria o meu dinheiro num banco mais ou menos para ganhar 5% a mais do CDI, justamente na reserva de emergência, que é onde eu escolho abrir mão de rentabilidade para ter mais segurança e liquidez. Mas isso sou eu. E para quem quiser mais informações disso, de como é que você olha bancos, tudo, tanto os listados quanto não listados, eu lembro que no Viver de Renda a gente fala bastante desse assunto. Lembrando que a próxima turma abre no dia 20 de maio, a única aqui na descrição com mais detalhes. Mas agora voltando ao CDB de liquidez diária. Como já foi dito até no nome, ele tem liquidez diária, então tem uma liquidez melhor do que a do Tesouro, porque inclusive no fim de semana você consegue o acesso aos recursos quando você quiser. Quanto à segurança, ele é menos seguro, porque um banco, por mais sólido que seja, não tem o poder que o país tem, que o Estado tem, de simplesmente criar mais moeda quando quiser, de aumentar impostos para arrecadar mais, ou de emitir dívida com prazos tão longos e taxas mais baixas em comparação a empresas privadas. Agora, quanto à rentabilidade, depende do CDB. Na simulação que eu vou fazer quanto à rentabilidade, eu vou usar um CDB que paga 100% do CDI, mas tem CDBs que podem pagar mais do que isso mantendo a liquidez diária. Então, essa é uma opção que potencialmente pode render mais, mas observe que você vai estar abrindo mão de um pouco de segurança para isso. E a última opção de comparar a rentabilidade é um fundo DI taxa zero que invista exclusivamente em títulos públicos pós-fixados. Um título público pós-fixado é aquilo que você, como pessoa física, pega no programa do Tesouro, chamado Tesouro Selic, e que fundos de investimento não acessam o Tesouro Direto, né? Eles compram através de outros veículos. E por que esse fundo DI tem que estar investindo só em Tesouro Selic, digamos assim? Porque senão você pode ter surpresas. Teoricamente, um fundo DI seria aquele fundo que investiria em renda fixa de baixo risco, título público federal pós-fixado, crédito privado de instituições confiáveis, mas vira e mexe a gente costuma ter surpresas com fundos DI. Quando, por exemplo, a gente teve aquele estresse com a fraude de Americanas, as debêntures de Americana caíram muito e vários fundos que eram tidos como conservadores, muito seguros, sofreram com essa queda de preço. E aí o cotista ficou lá embasbacado olhando, caramba, mas esse fundo não era para ser super seguro, eu sou extremamente conservador e tinha um dente na rentabilidade. Então, caso você realmente opte por essa opção do fundo DI, é interessante que você pegue somente aquele que investe 100% em títulos públicos pós-fixados. E aí, parte boa e ruim desse fundo DI. Bom, quanto à segurança, como é um veículo que só investe em título público pós-fixado, ele vai ter um nível similar ao do Tesouro. Ah, mas tem o fundo antes, né? O fundo ele pode vir a ter um problema. Até ter uma camada mais de complicação por
conta do fundo, mas esse fundo, primeiro, que ele não costuma ter custo. As corretoras abrem esse fundo para atrair clientes, porque toda corretora tem um custo para que você abra a conta lá. Tem que te impactar com banners, por exemplo. E aí eles viram que se simplesmente bota um banner, vai gastar R$100 para que você abra uma conta. Agora, se no banner ele fala, invista nesse fundo taxa zero para ganhar 10% ao ano, supondo que fosse a Selic do momento. Aí você vai e abre a conta, eles gastaram só 50. Então eles veem que no volume compensa ter esse fundo onde eles não ganham nada, tem um pequeno custo para ele existir, bem pequeno, porque vai fazer uma coisa muito tranquila, comprar só um tipo de ativo, e no final eles ganham porque você abre a conta e acaba comprando outros produtos. Então, quanto à segurança, a gente pode falar que a segurança é muito boa. Quanto à liquidez, esses fundos dão liquidez no mesmo dia até um certo horário. Vai variar de corretora para corretora, mas geralmente eu acredito que em torno das 15 da tarde. De modo que ele cai no mesmo problema do Tesouro. No fim de semana você não consegue recuperar os recursos. E quanto à rentabilidade, ele teria a rentabilidade igual a do título público pós-fixado, do Tesouro Selic. Só que aqui entra uma questão de imposto. Porque Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária só pagam imposto quando você vai novamente ter acesso aos recursos. Já um fundo DI, que é um fundo de renda fixa, ele vai estar sujeito ao Come-Cotas, que é um adiantamento do imposto de renda que incide 2 vezes ao ano, sempre ao final de maio e de novembro, cobrando no mínimo 15% de imposto. Então, digamos que você monte uma reserva de emergência e fique 3 anos sem mexer nesse dinheiro. No Tesouro Selic você não pagaria imposto em nenhum momento. No CDB de liquidez diária você também não pagaria imposto em nenhum momento, desde que ele não tenha vencido, né? Ele tenha 3 anos de prazo. Já no fundo DI você pagaria imposto 6 vezes e o dinheiro que você pagou de imposto ele simplesmente sai do seu rendimento, o que iria prejudicar a sua rentabilidade. Embora, vamos lembrar, a rentabilidade não é a mais interessante. Pô, Bruno, e qual das 3 opções você julga que é a mais interessante? A menos interessante, na minha opinião, é o fundo DI taxa zero. Eu acho que é ótimo para as corretoras para atrair clientes, mas não é aquela que eu uso. E eu, particularmente, costumo usar o Tesouro Selic combinado com o CDB de liquidez diária. Eu uso ambos. Sendo que o CDB de liquidez diária acaba tendo um rendimento levemente maior, como eu vou mostrar para vocês na simulação. Embora não seja óbvio de cara, porque tem um detalhe quanto ao funcionamento do Tesouro Selic. Para mostrar como é que funciona esse detalhe, eu tô aqui na parte do simulador do Tesouro Direto. Na verdade, na parte onde ele tem todos os títulos, eu vou clicar aqui em simular. Nós temos 2 Tesouros Selic aqui. Um que vence em 2027 e um que vence em 2029. Eu vou usar o que vence em 2029. Eu toco aqui em Simule, ele pergunta quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar no futuro. Eu vou botar um investimento, como se eu já tivesse formado a minha reserva de emergência. E aqui eu vou botar um valor de 60 mil. Você pode entender que é simplesmente 6 meses de alguém que ganha 10 mil reais ou 12 meses de alguém que ganha 5 mil reais, aquele profissional que tem uma carreira mais volátil. Então botei os 60 mil, coloco aqui simular. De início, ele me dá uma simulação onde o tesouro ele ganha de tudo. Só que os parâmetros da simulação, eles são claramente enviesados pró Tesouro Selic. Então eu venho aqui em alterar os parâmetros. Eu quero, na verdade, comparar o Tesouro Selic, que vai render a Selic diária, eu não sei qual vai ser a Selic no futuro, com outros títulos que também vão estar atrelados à Selic, já que o CDI fica levemente abaixo da Selic. Por exemplo, agora a Selic está em 10,75, o CDI está em 10,65, está 0,1% abaixo. Então, o CDB, eu vou colocar que rende 100% do CDI. Talvez você consiga um banco que pague um pouco mais, mas a simulação eu vou fazer com 100. E o fundo DI, eu vou colocar também que rende 100% do CDI. Colocados os parâmetros, eu aplico aqui. Perceba que agora na simulação, o título continua ganhando. Vou vir aqui embaixo que ele resume, né, os rendimentos. O título continua ganhando, está dando 89.678,92. E depois, em segundo lugar, empatados, nós temos o fundo DI com 88.996,92 e o CDB com 88.996,92 também. Então, ambos rendendo a mesma coisa, 100% do CDI, e o Tesouro rendendo um pouquinho mais, já que a Selic fica levemente acima do CDI. Quem bate o olho nisso já pensa, olha, então o Tesouro é aquela opção que mais vai render. Só que não é isso, porque aqui a gente está vendo simplesmente o bruto, mas existe um custo embutido no título público federal. Quando você compra títulos públicos, há uma cobrança de uma taxa de 0,2% ao ano, 2 vezes ao ano, acontece a cada semestre. Sendo que o Tesouro Selic, quando você investe até 10 mil reais, não tem essa cobrança. Passando de 10 mil reais, de volume total investido, você passa a pagar. E para sua reserva de emergência, eu acho que é quase certo que você vai passar de 10 mil reais. Então, onde é que eu posso ver realmente a rentabilidade pós-custos? Você veria aqui em ver detalhes. Eu tô tocando aqui, não tá abrindo, mas eu já tinha baixado a tabela anteriormente, então vou colocar projetada na tela. Quando a gente olha na tabela que tá na tela, veja que lá na última coluna, quando você vê rentabilidade líquida, a da LFT, que é a letra financeira do Tesouro, o Tesouro Selic, está em 7,3% ao ano na simulação. Já a do CDB está em 7,35% e a do fundo DI está em 7,17%. Ou seja, o CDB foi aquele que mais rendeu. E por que isso aconteceu? Porque você pode ver na quarta coluna aqui, custos, que é a única opção que tem esse custo direto
direto de funcionamento cobrado do investidor é a LFT. O Tesouro Selic teve um custo de 0,2% ao ano, deu R$ 634,34. Isso saiu da sua rentabilidade. Na verdade, na prática, não sai da rentabilidade, você paga por fora isso. É debitado lá da corretora ou do banco que você usa para ter acesso ao Tesouro Direto. E a LFT rendeu menos justamente por conta do Come Cotas. Se você pega a diferença entre o valor bruto de resgate, que do CDB e do fundo DI são iguais, para o valor líquido, você observa que a diferença veio do imposto. O CDB até pagou mais imposto, deu R$ 4.349,53, mas pagou isso só no final, enquanto o fundo DI está pagando a cada 6 meses e o dinheiro que sai antes para de trabalhar para você, vai para a mão do governo. Então, por isso que a rentabilidade líquida do fundo DI acaba sendo mais baixa. Pô, Bruno, então quer dizer que o CDB, mesmo sendo 100% do CDI, que é levemente abaixo da Selic, rende mais? Por um mesmo prazo de comparação, desde que o CDB não vença, sim, mas vamos lembrar do seguinte também, nós estamos em 2024, aqui na simulação usei o Tesouro Selic 2029. É raro você achar um CDB de liquidez diária que vai vencer em 5 anos. Geralmente eles vão vencer em 2 anos, 3 anos, e quando eles vencem, automaticamente você tem a cobrança de imposto de renda, o dinheiro volta para sua conta para que você possa investir, por exemplo, em um novo CDB, que vai novamente vencer em 2 ou 3 anos. Então, supondo que você tivesse 2 vencimentos do CDB, você pagaria imposto 2 vezes, enquanto no Tesouro Selic pagaria imposto apenas uma única vez. Então, observe que vai depender. Mas, no geral, Tesouro Selic e CDB vão ter um comportamento melhor do que o fundo DI, porque eles têm uma vantagem tributária, já que o fundo tem a questão do Come Cotas. Até por isso que eu uso as duas opções. E um último ponto que vale ser comentado, isso aqui já como um bônus desse vídeo, e que somente algumas pessoas mais atentas, que já tiveram que montar sua reserva, realmente percebem, e eu digo isso porque tem muita gente por aí que fala de reserva, mas acho que nunca montou, porque não comenta esse ponto. É que vai demorar para você compor a sua reserva de emergência. Pô, Bruno, como assim vai demorar? É uma questão matemática. Se você, por exemplo, tem uma remuneração de R$10 mil e quer ter R$60 mil na reserva de emergência, ou seja, 6 remunerações líquidas suas, né, o que você tem de renda, e caso você invista 10% do que você ganha, perceba que sem contar o rendimento, vai demorar 10 meses para ter uma remuneração, um salário, digamos assim. Você ganha 10 mil, investe 10%, R$1.000, depois de 10 meses tem 10 mil ali, na reserva de emergência. Vai demorar 20 meses para ter 2, 30 para ter 3, 40 para ter 4, 50 para ter 5, 60 meses para ter 6. Pode ser menos do que isso devido aos rendimentos, mas vai ser mais ou menos isso. Ou seja, serão quase 5 anos montando sua reserva de emergência, caso você invista 10% do que ganha para a composição da reserva. Em 5 anos, muita coisa pode acontecer. Eu, por exemplo, estou na internet há 7 anos e minha vida mudou radicalmente. Então, pensando nisso, entre as várias coisas que eu acho que uma pessoa física tem que ter para estar mais segura, como, por exemplo, um plano de saúde, Bitcoin, e já dei os motivos para isso em vários outros vídeos, mas algo de que eu não abriria a mão é um seguro de vida. Porque perceba que enquanto você constrói a sua reserva, como nós somos mortais, sempre existe uma pequena chance de que alguma coisa dê muito errado em nossas vidas. E caso isso aconteça, você pode ter que consumir todo o dinheiro da reserva de emergência, que não está pronta ainda, e mais o dinheiro de outras partes do seu patrimônio, ou se endividar para lidar com aquela situação. Já se você tiver um bom seguro de vida, onde você paga pouco para se proteger dessa pequena chance de lidar com um grande mal, primeiro, né, em caso de morte, você pode deixar sua família bem, ou pelo menos sem passar necessidade. E em caso de outros riscos, uma doença grave, alguma coisa que afete sua capacidade laborativa, você vai ter dinheiro também para lidar com aquele problema. Então, eu enxergo o uso de um seguro de vida como algo que vem a complementar a reserva de emergência. Inclusive, não são excludentes, não é porque a reserva está pronta que você vai abrir mão de um seguro de vida. Mas é algo muito interessante durante esse período que você vai demorar 5 anos para estar mais tranquilo com uma reserva de emergência realmente pronta. E aí, falando em seguro de vida, eu vou lembrar de um vídeo que eu já gravei aqui falando especificamente sobre seguro, onde eu mostrei uma simulação no site da Asus, que é uma InsurTech. Ela simplifica essa parte toda de seguro, você consegue fazer a contratação online, sem burocracia, de uma maneira muito transparente. Eles te mostram todos os dados, calculam para você na hora o que você vai ter que pagar. E, inclusive, muita gente vai se surpreender porque o pessoal pensa que seguro de vida é uma coisa cara, ficam ancorados naqueles seguros de vida vitalícios, sendo que os seguros temporários, eles são muito baratos. Em simulações, você vai ver que você pode pagar algo como R$200 para ter uma apólice de 500 mil ou até mais, vai depender da sua idade, ocupação, etc. Mas as surpresas com preço de seguro costumam ser positivas, sobretudo para quem é mais jovem. E aí fica o convite para quem quiser simular a contratação de um seguro, o link está na descrição. E para quem quiser mais informações, eu vou deixar também aqui no card o vídeo específico que eu fiz sobre seguro de vida e aconselho o pessoal a dar uma olhada nos comentários, porque você sempre vai encontrar casos de pessoas que fizeram seguro, que usaram seguro em vida, justamente por isso estão comentando, e vão falar sobre como aquilo ajudou a passar por um percalço. Inclusive, se você tem uma história com seguro de vida para compartilhar, coloque aqui nos comentários, porque garanto que ela pode ajudar outras pessoas a tomar uma decisão, diminuir o risco em suas vidas, tanto para elas mesmas quanto para pessoas que dependem delas, tanto através da composição de uma reserva de emergência adequada, quanto também através da contratação de um seguro de vida. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço.
abraço e até a próxima.